mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. É só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. E com você, amigo internauta. O tema de hoje é Descansando com os Antepassados. Precisamos entender como a Bíblia trata sobre os que morrem, ou sobre a morte. Como ela é retratada nas Escrituras Sagradas. De duas formas, no geral. Primeiro, a morte em si. Segundo, descanso. A morte é considerada um descanso, um sono. Jesus falou isso. Quando as pessoas morriam, tinha momentos que ele falava, ele dorme. É um descanso. Porém, também é tratado como morte na sua palavra, na essência. É interessante que em Gênesis 25:8, 2 Samuel 7:12, 1 Reis 2:10 e 22:40, esses textos nos apresentam uma compreensão a mais sobre a respeito da morte. Abraão morreu e foi enterrado entre os seus, ou melhor, foi enterrado com seu povo. Era uma forma de dizer que ele foi recolhido com seus antepassados. Então, mas a Bíblia é clara, Abraão morreu. Deus, falando a Davi, ele diz assim, quando você morrer, ou quando você for recolhido com suas pessoas, com o seu povo, ou então você será enterrado. E também foi sepultado. Davi morreu e foi sepultado. E Acabe também morreu. Ou seja, é com qualquer um. Não importa se é bom ou é ruim. Não importa se é rico ou é pobre. A morte passa a todos. Quando Adão pecou, a morte entrou nesta terra. Então agora a morte alcança a qualquer pessoa. E mais, em 2 Reis 24:6, 2 Crônicas 32:33, prova exatamente isso que acabei de falar. Descansou Jeoaquim, que era um mau rei, e foi para a tumba, foi para a sepultura. Ezequias era um bom rei, temente a Deus, fez uma das maiores reformas no povo israelita. E, no entanto, o que aconteceu com ele? Morreu e foi para a sepultura. Todos vamos para o mesmo lugar, ou mais suntuoso, ou mais simples, ou apenas uma cova, não importa, todos vamos para debaixo da terra, ou para debaixo do concreto, que é hoje, não é? Forma-se até prédios de concretos. É interessante notar que essa trilha indesejável da morte não é só para alguns, é para todos. Não tem como a gente escapar, por causa do pecado isto aconteceu. É interessante notar agora a origem, não é, da imortalidade da alma. Por que as pessoas falam que a alma é imortal quando a Bíblia diz que ela morre? A crença na imortalidade da alma é tirada da filosofia grega. Pitágoras, que viveu entre 571 a 490 a.C., filósofo e matemático grego, que foi contemporâneo de Daniel, da Bíblia, olha só, que viveu entre 620 a 536 a.C., embora mais jovem que o profeta, baseou seus ensinamentos religiosos no princípio da metempsicose. Vou repetir, metempsicose, que postula que a alma nunca morre, mas ao contrário está destinada a um ciclo de renascimentos até poder libertar-se desse ciclo através da pureza de vida. Pitágoras acreditava na transmigração ou na reencarnação da alma repetidas vezes nos corpos dos humanos, animais ou vegetais, até se tornar imortal. A pessoa ia se reencarnando até se tornar imortal. Sabe o que isso implica? Que elimina o juízo. Não haverá juízo para ninguém então.
Se for assim, se isto for a verdade, então a Bíblia está errada ao dizer que haverá um juízo para todos. As ideias de reencarnação de Pitágoras foram influenciadas pela religião grega antiga. É interessante notar que todos os livros também apócrifos, eles falam da reencarnação. Isso não é bíblico. Deus não criou o homem para se reencarnar de forma nenhuma, tornando a crença da alma humana imortal tão predominante que se tornou uma visão popular. Durante o período intertestamentário, o ensino do tormento eterno, conforme está em Judite 16:17, e a prática de orar pelos mortos, segundo Macabeus 12:39 a 45, começou a se infiltrar no judaísmo. Para exceções e essas tendências, no entanto, você vai ver isto em vários livros, como Tobias 14:6 a 8, Siríaco 7:17, 19:2 e 3, 21:9, 36:7 a 10, Baruque 4:32 a 35, 1 Macabeus, 2 Macabeus, ou seja, Flávio Joséfo, que é um escritor muito conceituado, que viveu quase na véspera da morte de Jesus já, menciona que os fariseus acreditavam na imortalidade da alma. Olha, isto Joséfo escreveu no livro, Flávio Joséfo, o autor, escreveu no livro The Jewish War, que quer dizer a guerra judaica. Este livro escrito por este escritor, Flávio Joséfo, afirma que os fariseus já estavam até acreditando na imortalidade da alma. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João 5:11 e 12. E Jesus disse: eu ressuscitarei no último dia, conforme está em João 6:40. Cristo se tornou uma mesma carne conosco, a fim de que possamos nos tornar um só espírito com Ele. É por essa união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem Jesus em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós, e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Você encontra isso no livro O Desejado de Todas as Nações, página 304. Eliseu não teve a oportunidade de seguir seu mestre numa carruagem de fogo. Em vez disso, o Senhor permitiu que ele sofresse de uma prolongada enfermidade. Durante as longas horas de sofrimento e fraqueza humana, sua fé permaneceu firme nas promessas de Deus e sentiu sempre à sua volta os mensageiros celestiais, trazendo conforto e paz. Assim como ele tinha visto os exércitos do céu, as carruagens de fogo de Israel e seus cavaleiros ao redor, nos altos de Dotã, estava agora consciente da compassiva presença dos anjos e sentiu-se amparado. Durante sua vida exercera forte fé, e ao avançar no conhecimento das providências de Deus e de sua graciosa bondade, a fé havia amadurecido, tornando-se uma inamovível confiança em Deus. Quando a morte o chamou, ele estava pronto para repousar de seus labores. Como salmista, Eliseu podia dizer com toda a confiança: eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando acordar, e eu me satisfarei com a tua semelhança. Que coisa maravilhosa, não é? Você encontra isso em Salmos 17:15 e no livro Profetas e Reis, páginas 155 e 156. A Bíblia ensina claramente que os mortos não vão imediatamente para o céu. Eles são representados como se estivessem dormindo até a ressurreição. Você encontra isso no livro 1 Tessalonicenses 4:14, Jó 14:10 a 12. No mesmo dia em que se rompe o fio de prata e se despedaça o copo de ouro, conforme Eclesiastes 12:6, perecem os pensamentos dos humanos. Os que descem à sepultura estão em silêncio. Não sabem de mais nada que se faz debaixo do sol.
Jó 14, 21. Bendito o descanso para os justos cansados, seja longo ou breve o tempo, para eles é apenas um momento. Estão dormindo até o dia em que serão despertados ou despertos pela trombeta de Deus para uma imortalidade gloriosa. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Você encontra isso no livro 1 Coríntios 15, 52 e 54. Quando forem chamados de seu profundo sono, seus pensamentos continuarão exatamente no ponto em que haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento de que estavam caindo sob o poder da sepultura. Mas, ao se levantarem do túmulo, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você encontra isso no livro O Grande Conflito, página 458. E também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Todos morreremos. Não adianta alguém querer dizer, não, a alma é imortal, que ela não é. Todos morremos. Todos que morrem estão nas sepulturas. Davi ainda está na sepultura. Pedro fala sobre isso. Todos estarão mortos, mas quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna. Você gostaria de ressuscitar para a vida eterna, não é? Eu creio que sim. Então conheça a Bíblia, estude a Bíblia, fale com alguém da nossa igreja, da igreja adventista, aceite um estudo bíblico. Você vai descobrir que a gente só ensina a Bíblia. Quem decide é você. Quem chega às conclusões é você e não nós. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado ao Pai, porque és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor. Então, por favor, Pai, que o Deus Espírito Santo nos influencie o coração. Que possamos compreender que não há imortalidade da alma. O homem morre, a Bíblia diz, é clara. A alma que pecar, esta morrerá. Ajude-nos a compreender isto, Pai. Tenha misericórdia de nós. Entrego tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só você enviar este vídeo para seus amigos, colegas de trabalho, de estudos e compartilhando em suas redes sociais. Ajude-nos a chegar a 250 inscritos. Estamos caminhando lentamente, mas estão vindo gente. Já estamos com 237, quase 240. Ajude-me. E também, por favor, se inscreva. Você pode ouvir a Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz do Maranhão. É só clicar no link aqui embaixo. Adquira o livro Mulher Virtuosa, quem achará? Vale a pena. Fala a história de uma mulher simples, mas que amava a Deus. Teve uma experiência prática com Deus. Vai servir para você. Adquira. Na descrição estão todos os contatos do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Fale com ele. Adquira o livro. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.